Quero que você, por gentileza, convido você onde você estiver. Onde você estiver online, manda para alguém dizendo: oi, gente boa, palavra de Deus agora, chame ele aí. Mas você que está aqui, fique aqui mais uma meia hora, beleza? 25 minutos, meia hora eu vou pregar. Ou também aqui é bom, porque eu sou pastor aqui há muito tempo. Eu começo a falar e falo assim, não falo mais, já acabou e pronto, acabou. Entendeu? Se Deus quiser, domingo que vem eu estou aqui de novo, estou agarrado aqui de novo. Quarta-feira, aleluia. Você acredita, deixa eu te contar um segredo. Você acredita que hoje eu comecei um planejamento para a minha vida para mais 20 anos? Você acredita nisso? Eu estava lendo a história do Caleb, 85 anos, e ele disse assim, eu estou tão sustância como eu estava com 40. É brutal, menino. Uns homens que murcharam, umas mulheres também. Vou falar sobre isso, não vai embora não. Livro de Ruth. O livro de Ruth foi escrito em 1060 a.C. No tempo dos juízes. O tempo dos juízes era o tempo que cada um fazia o que queria e ninguém estava nem aí. Os melhores literatos de qualquer língua dizem que o livro de Ruth é uma das pérolas da literatura mundial. Uma das narrativas mais espetaculares que existem. Você devia ler Ruth hoje, pelo menos por isso. O livro de Ruth é Ruthflix. Você não leu o primeiro capítulo sem vontade de ler o segundo. Você não leu o versículo sem vontade de ler o próximo. É igual lá, minhas lives de meio-dia. Quem já participou das lives de meio-dia, levanta a mão. Quem não sabe o que eu estou falando, levanta a mão. Não tem ideia o que é isso. Menina, eu tenho um Instagram, @PRJeremiasPereira. Quase todo dia, geralmente é de segunda a sexta, eu faço uma janela de oração. Amanhã você não pode perder. Amanhã é com um dos psiquiatras mais famosos que nós temos em Belo Horizonte, um cara crente brutal, Ismael Sobrinho. Nós vamos falar sobre calibrar suas emoções. É de meio-dia a 1, a gente conversa e ora. Olha, e Deus tem feito coisa extraordinária. Então hoje mesmo, hojezinho, você procura lá na lupa do Instagram, PR Jeremias Pereira, e põe lá, seguir. Beleza? Ixi, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Mas nós vamos mudar, irmão. Estou muito empolgado com a oitava e com as oitavas. Muito, irmão. Estou empolgado com a vida. Estou empolgado com o ministério. Estou empolgado, irmão. Empolgado com a nova geração. Estou empolgado com o poder do Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia! Que coisa linda! Celebremos o Rei! Então vamos lá. O capítulo 1 de Ruth, são 22 versículos. Vou resumir para você. No dia que os juízes julgavam, houve uma fome na terra e um homem de Belém, Belém significa casa do pão, chamado Elimeleque, ele com sua mulher e 2 filhos, sua mulher chamava Noemi, Noemi significa agradável ou feliz, Elimeleque significa Deus é meu rei, eles tinham se casados e tiveram 2 filhos, Malom e Quilion, e como a situação da fome era horrível, qualquer homem numa situação em que a família está passando necessidade, ele dá seus pulos. E Elimeleque tomou uma decisão de sair de Israel, onde Deus prometeu a bênção, e ir para Moabe, um povo estranho, um povo antideus, um povo idólatra. Nem toda decisão é sábia, mas toda decisão gera consequências. Elimeleque significa Deus é meu rei. Olha que casamento feliz. Deus é meu rei, casou-se com a agradável Noemi, feliz, e tiveram 2 filhos. E aí, os filmes que eu gosto terminam assim, e viveram felizes para sempre. Eu tenho horror a filme que o artista morre no final. Horror, não quero. Eu gosto de bang bang, eu gosto é quando o xerife chega e limpa a cidade, a bandidade está tudo no chão, e ali, ó, a justiça reina. Um filme que diz assim, veja no final como será, eu não quero nada. Olha para você ver, Deus é meu rei, casou-se com feliz, tiveram 2 filhos, Malom e Quilion. Malom significa
morte ou vai morrer. O judeu dava o nome de acordo com a circunstância. A situação era tão grave para esse menino que eles puseram o nome dele de Malom. Vai morrer. E nasceu outro, a situação era pior ainda. E puseram o nome dele de doente. Quilion significa doente. Que nome. Você não gosta de seu nome, não? Resolva. Você tem que resolver hoje. Resolva seu nome. Resolva seu nome. O fato de você não gostar de seu nome é uma atitude de rebelião contra seus pais. Pense nisso. Pense nisso. Porque você não mandava nisso, beleza? Então você precisa aceitar o que seus pais decidiram e falar com honra. Estou te dando uma chave para a vida. Estou te dando uma chave para a vida. Quem é filho de crente aqui e tem nome bíblico, levanta a mão. Você é filho de crente e tem nome bíblico. Ou você não é filho de crente, mas tem nome que está na Bíblia. Levanta a mão alto. Altão que eu vou te dar outra chave. Pega seu nome e compre e leia todas as biografias sobre seu nome. Tem uma palavra de Deus que aponta a direção de sua vida por causa do nome que você recebeu. Não esqueça disso. Quando chegaram a Moabe, Elimeleque morreu, ela ficou com seus 2 filhos. Já eram jovens, casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa, a outra chamou Ruth, e eles ficaram casados ali 10 anos, mas não teve filho. Não teve filho. Essas moças lindas ficaram casadas com esses homens 10 anos. Tinha uma viúva em casa, a mãe. Naquele tempo era o seguinte, quando a moça casava, ela virava propriedade da família do marido. Ela agora é mão de obra que vem para agregar. Esse era o paradigma da época. Mas não teve filhos. E logo depois, esses 2 homens morreram, tudo no capítulo 1. Agora, uma viúva, em qualquer época, é tenso. Viúvas divorciadas, e também viúvos e divorciados, muitas vezes ficam sem lugar na história. Eu sei que eu fui viúvo. Eu sei o que é, que os amigos eram todos casados, e eu não tinha lugar. Não tinha lugar para ir. Não tinha lugar para confraternizar. Não tinha, mesmo os amigos casados estão do coração me chamando. Uma viúva, naquele tempo, e você precisa lembrar disso, a viúva e o órfão são colocados na Bíblia como pessoas que você deve olhar e que a igreja deve olhar. Você deve olhar as viúvas de sua família e não encostar em igreja ou instituição nenhuma se você tem recurso para pagar os remédios de sua mãe viúva e para pagar os remédios de seu pai viúvo. Você é responsável. Agora, viúva que não tem nada, viúva crente, a igreja não pode nem vai deixar ela passar necessidade. Você precisa perceber o que a Bíblia ensina sobre o assunto. Logo depois, 3 viúvas, 2 viúvas jovens e uma viúva idosa. Ela então soube que lá em Belém, de onde eles vieram embora, há mais de 10 anos atrás, Deus visitou a casa do pão e deu pão de novo. Então ela disse, olha, eu vou voltar para lá. É lá que estão as terras do meu marido, que ficaram nas mãos de outras pessoas. Eu tenho que resolver essa terra não pode sair de nossa família. Então, minhas filhas, vocês... Eu não tenho filho, porque naquele tempo tinha uma lei chamada em Israel, que órfão e Ruth não conheciam. Era a lei do levirato. Se o Malom casou com Ruth e não gerou filhos, tem que ter um irmão, um primo, um parente que casa com Ruth e dá filhos em nome de Malom. Ruth não sabia nada disso. Aí elas disseram, nós não vamos fazer isso de jeito nenhum, tudo capítulo 1. Nós vamos com a senhora. Ela disse, minhas filhas, se eu tivesse um filho hoje, quando ele tivesse em ponto de casar, vocês todos já eram tataravó na idade. Não ia dar. Então vocês podem ir embora. Orfa, que muita gente mete o pau, percebeu naquilo.
que era um bom conselho. Ela podia voltar para a terra dela, para os deuses dela, para a família dela, arrumar outro casamento e tocar a vida. Mas Ruth disse a ela: não me inste para que te deixe, e não me obrigue a não seguir, porque onde queres que for, irei eu, e onde quer que pousares, pousarei eu. O teu Deus é o meu Deus, e o teu povo é o meu povo. De vez em quando, isso falado em casamento. Isso não é conversa entre marido e mulher, isso é conversa entre nora e sogra. Uma vez uma sogra falou comigo: minha nora não está lendo sua Bíblia. Ruth disse: eu vou contigo. Ela disse: minha filha, não venha. Mas elas vieram embora. Quando vieram embora, elas chegam em Belém. E da Noemi diz assim: sua cunhada foi embora, vai também. Ela disse: nem pensar. Elas chegaram a Belém. E aí as amigas de Noemi, olha quantos anos não vê. Os amigos nossos são bons demais. Você já teve uma amiga assim, que você passou anos e anos sem ver, quando ele te encontra, diz assim: você não mudou nada. Mentira. Aí as mulheres saíram para receber e disseram: Noemi voltou, agradável voltou, feliz voltou. E ela disse: não me chame feliz, porque Deus se levantou contra mim, minha alma está amargurada. Eu vou pregar o 2, outro dia eu volto no 1. E aí diz assim: ela chegou no princípio da colheita. Agora vamos no 2. É 2 viúvas, uma bem idosa e a outra jovem. A narrativa do texto começa assim: tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. E ela disse: vai, minha filha. Verso 3. Ela se foi e chegou e apanhava após os segadores naquele campo. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Verso 4. Eis que Boaz veio de Belém naquela hora e disse aos que colhiam, os segadores: o Senhor seja convosco. E eles responderam: o Senhor te abençoe. Depois perguntou Boaz ao encarregado dos segadores: de quem é esta moça nova aqui, colhendo entre as minhas servas? Preste atenção que isso não é olhar romântico, é olhar de alguém responsável por sua terra, que quer saber quem entrou aqui. Continuamos. Respondeu-lhe serva: essa é a moça moabita, que veio de Noemi, da terra de Moabe. E ela disse-me: deixe-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas, após os segadores. Assim ela veio, desde a manhã até agora está aqui, menos um pouco, e esteve descansando. O que é colher nas gavelas? Havia uma lei nos dias de Ruth e Noemi e em Israel, que ninguém podia colher nas quinas da colheita. Fazia um triângulo: não pode colher naquele canto, não pode colher nesse canto, não pode colher nesse canto, não pode colher nesse canto. Por quê? Aquilo era comida para ficar para o pobre vir e comer. O pobre tem que ter direito a comer. Isso tem uma lição para mim e para você. De tudo que você ganha, você tem que dar ao Senhor seu dízimo, sua oferta de gratidão, sua oferta missionária, e você precisa separar a oferta para dar ao pobre. Ao pobre. Ninguém é tão pobre que não encontre um pobre mais pobre. Ninguém. No Natal você está aí preparando presentes para a família, amigo oculto, mas você não se esqueça do pobre. Continuamos. Então disse Boaz a Ruth: ouve, minha filha, não vais colher no outro campo, nem tampouco passes daqui, porém ficarás aqui com minhas servas. Preste atenção, já tinha mulheres que ele sabiam que iam colher no seu campo. Estás atenta ao campo que cegarem
e irás após elas. Não dei ordem aos servos para que não te toquem. Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os teus servos tiverem. Então ela, inclinando-se, rosto em terra, lhe disse: como é que me favoreceste e fizeste caso de mim, Senhor Deus estrangeira? Verso 11. Respondeu-lhe Boaz. Ele disse: bem me contaram tudo quanto fizera a tua sogra, depois de morrer o teu marido, e como deixaste teu pai e tua mãe e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecia. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Esse versículo você devia grifar na sua Bíblia. Esse versículo você devia decorar. Esse versículo devia impulsionar você nos dias piores da sua vida. Vou repetir: o Senhor retribua o teu feito, seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Sigamos adiante. Disse ela: tu me favoreceste muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração de tua serva, não sendo eu ainda nenhuma de tuas servas. A hora de comer, Boaz lhe disse: achega-te para cá e come pão, e molha no vinho o teu pedaço. Ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu grãos tostados de cereais. Ela comeu, se fartou, e ainda sobejou. Não quero mais. Levantando-se ela para trabalhar, para rebuscar nos cantos, Boaz deu ordem aos teus servos, dizendo: atê-la entre as gavelas, deixa colher e não censure. Tira também os molhos, algumas espigas, e deixa-as para que apanhe e não repreendais. Era outra lei. Se você está colhendo e caiu do seu braço, ou caiu do carro que você está transportando, é para o pobre. Você não pode pegar. Então ele disse: vocês peguem e joguem no chão. Vamos adiante. Tirai também alguns molhos de ali. Esteve ela apanhando naquele campo até tarde. Debulhou o que apanhara e foi quase um éfa de cevada, 15 quilos. Tomou e veio à cidade, e sua sogra viu o que ela tinha trazido. E também o que ele sobejara depois te fartasse, tirou e deu à sogra. Isso é uma coisa linda. Daquilo que Boaz ofereceu, dos grãos tostados, ela comeu, e do pão ela comeu, mas ela guardou um pedaço para levar para sua sogra, porque elas não tinham o que comer. Elas não tinham nada. Então lhe disse a sogra: onde você colheu hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. E Ruth contou à sua sogra que onde havia trabalhado e disse: o nome do senhor daquele campo que trabalhei é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado sua benevolência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: esse homem é nosso parente chegado, e ele é um dos que podem resgatar, comprar nossa terra de volta. Continuou Ruth a moabita: também ainda me disse: com os meus servos ficarás até que toda a colheita tenha findado. Disse Noemi a sua nora: Ruth: bom será, filha minha, que saias com as servas do campo, que saias com as servas dele, para que no outro campo não te moleste. Assim passou ela a companhia dos servos de Boaz, para colher até que a colheita da cevada e do trigo se acabou, e ficou com sua sogra. Pois, gente boa, eu tenho um sermão de 40 minutos para pregar, que eu vou falar em, no máximo, 15. Fala com Deus, me dá uma palavra. Deus já te deu nesse culto muitas palavras, mas fala com Ele: me dá uma palavra. Dá uma palavra para mim. Minha. Pode ser uma bobagem, o que vou contar não foi para mim. Eu estava na nossa igreja em Nova Lima hoje, pregando. Eu estava orando, pedindo uma porção dobrada para Nova Lima. Ninguém sabia dessa oração. Um dos nossos irmãos foi lá, encostou em mim e disse: pastor, eu posso pôr o gasofilácio aqui na frente? Pode. O gasofilácio é onde põe ofertas. E eu comecei orando: Senhor, o Senhor podia dar uma porção dobrada para essa igreja. Que igreja linda que nós temos aqui. Que tempo tão extraordinário que nós estamos vivendo em Nova Lima, Senhor. O irmão veio
e me entregou 2 copos d'água e disse assim: o senhor pediu uma porção dobrada. Uma palavra que Deus leu no seu coração. Senhor, dono da palavra, instrui-nos e dá uma palavra para o coração desse povo amado e dos que estão online, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Levante-se, tem um novo tempo lhe esperando. Levante-se, tem um novo tempo lhe esperando, Ruth. Levante-se, Ruth. Tem um novo tempo que Deus preparou para você, mas você não vai pegá-lo se você não se levantar. E você começa a se levantar dentro do seu coração. Eu escrevi aqui 5 verdades. Eu vou passar por elas assim, num voo rápido. Levante-se, fala com você mesmo. Levante-se. Todo mundo disse. Todo mundo não, muita gente está dizendo que não há futuro. O que vai acontecer o ano que vem? Está tudo inseguro em relação a 2021. Eu te pergunto, quando que esteve seguro? Quando? Quando? Qual foi o tempo que você disse assim, eu estou garantido até final de 2021? Eu estou garantido. Nunca você esteve garantido. Nunca. Por isso que a palavra de Deus diz assim, se você ouvir a voz do Senhor hoje, não endureça seu coração. Se você ouvir o chamado do Espírito Santo para voltar para Deus, não seja duro de coração, porque você não sabe quanto tempo sua vida vai durar. Eu estou querendo que você morra, eu estou planejando 85 anos. O que eu estou dizendo é que você e eu temos que estar atentos de que a vida é frágil. De que a vida nós não garantimos a vida de ninguém. Você diz assim, quando escuta que morreu uma criança ou morreu um jovem, tinha vida pela frente. Quem garante? Quem garante? Dr. Martin Lloyd Jones disse assim, foi um grande pastor em Londres, ele disse, não ore por todo enfermo ser curado, porque você pode orar pelo seu filho ser curado, e ele vive 40 anos, fazendo você ter vergonha. Então você precisa perguntar a Deus, o que é que Deus quer? Levante, há um novo tempo para você, Ruth. Essa é a lição mais forte desse capítulo para mim. Então a primeira coisa que eu vi aqui, que eu escrevi para mim, não diga que as circunstâncias são suas inimigas. Não diga. Ruth está num país estranho, Ruth é uma mulher jovem e bonita, ela é moabita e não hebreia, ela vai entrar numa terra de hebreus. Quando você lê o texto com atenção, ela pode sofrer assédio sexual, ela pode sofrer estupro. Não tem garantias para você, Ruth. É por isso que ela diz a Boaz, você me favoreceu. É por isso que ela diz, você me protegeu. Você estendeu a sua bênção sobre mim, porque ele deu ordem ao chefe dos escravos. Ele chamou seus empregados todos e disse, ninguém toca nessa moça. Levante-se. Não diga que as circunstâncias estão impedindo você de caminhar. Presta atenção. Uma coisa é a gente reconhecer a situação. Outra coisa é falar que a situação é maior que Deus. Uma coisa é a gente dizer, nós estamos em tempo de pandemia, estamos em tempo de pandemia. Nós temos que ter os cuidados, nós temos que ter o cuidado. Mas você não pode dizer que é esse tempo que está atrapalhando você. Por quê? Porque sua fé precisa elevar. Sua fé precisa elevar. Eu perdi um emprego, eu perdi tudo. Irmão, essa mulher é viúva, essa mulher largou o pai e a mãe para acompanhar uma viúva que não lhe garantiu futuro, nada. As circunstâncias são todas contrárias. Levante-se e saia para trabalhar. Levante-se. O que não vai adiantar nada para melhorar a sua vida. Fica reclamando, minha mulher isso, minha mulher aquilo, meu marido isso, meu marido aquilo, essa igreja, esses filhos, fiquei desempregado, a empresa não está bem. Levante-se.
A igreja está ruim, a igreja é isso, a igreja é aquilo. Na pandemia, o pastor não me ligou, nenhum irmão me procurou, então já mudei de igreja. Errado. Quando você entrou aqui, você respondeu assim. Você não pode sair sem falar com alguém que você está saindo. E nem saia de lugar nenhum amargurado. Não saia. A amargura vai roer sua vida. Levante-se. Circunstâncias difíceis. Eu sempre conto essa história. Meus filhos eram pequenos e meu mais velho ficou comigo para estudar para casa de português. E minha Ana Maria, naqueles dias, ela tinha sido professora de português e professora de inglês. Então, para casa é mole, inglês e português. Matemática é comigo. Aí Ana teve que sair, não sei porquê, e era para casa de português. Pense que eu tinha que resolver aqueles negócios das paroxítonas, desparoxítonas. Ana me deu uma dica. Chama a sílaba forte. Pró, paró. Menino, nós estamos fazendo aquele exercício, nós não achávamos a sílaba forte. Eu achava uma, ele achava outra. Pensa numa confusão, aqueles dois homens fazendo para casa. Aí nós dois estávamos tão enrolados que meu filho falou assim: pai, trem difícil demais para resolver, né? O senhor não está sabendo, nem eu estou sabendo. Aí o que eu falo? Na hora me veio uma ideia e eu falei com ele: meu filho, as coisas fáceis foram entregues para outras pessoas, para nós dois só sobrou essas, vão meter os peitos. É você que tem que dizer assim, é você que tem que parar de gemer, é você que tem que parar dessa vida de murmurar e achar defeito em tudo. É você que Deus trouxe nesse culto para te dizer que o Senhor Jesus, quando morreu naquela cruz, Ele destruiu o diabo, derrotou o mundo, derrotou o pecado, e que quando Ele ressuscitou e vive para sempre, Ele diz: e as promessas são fiéis e verdadeiras. Creia em Cristo e grude nas 7.000 promessas bíblicas. Você falando mal das circunstâncias não melhora a sua vida, ainda piora você. Nós duas aqui, duas viúvas, não tem o que comer, não tem nada. Vamos ver se alguém vem aqui em casa trazer alguma coisa, né? Quem sabe? Olha, eu vou ver se alguém me ajuda. Ruth não sabe dessas leis. E Ruth não tem nada a não ser coragem, bom ânimo, decisão. Olha que palavra, gente. No verso 4 diz assim: por casualidade, deu sorte, entrou na terra de Boaz, que é parente. Que sorte, Zé! As mãos de Deus dirigem os destinos. As mãos de Deus estão sobre nós. As mãos do Senhor cercam nossa vida. Creia, você não é um acidente. Nada está errado na sua vida. Você não vê esse culto porque você errou o endereço. Gente boa, mesmo que seus amigos hoje te perguntem: onde é que você foi dia domingo? Você acredita que eu dei azar e fui na igreja? Como é que o cara fala um negócio desse? Levante-se. Creia no Deus que já está no futuro. Nós não temos medo do futuro não, irmão. Jesus falou: vou preparar os lugares. Está lá, ó. Já está esperando a gente. Vai conosco na estrada. Que coisa maravilhosa e misteriosa. Segunda verdade, irmão, para cumprir a palavra dos 10 minutos, dos 15. Volte a viver. Ruth, viúva, pobre, passa esse luto da Noemi junto com o dela, um luto que acabou virando não só dela, é o luto de Noemi e o luto dela. Todo luto tem uma etapa, e tem hora que você teve perda. Toda perda gera luto, divórcio, namoro acabou, empresa perdeu o emprego, pegou uma enfermidade, filhos foram embora. Mas todo luto
você precisa perceber que tem uma hora que Deus está dizendo: a vida voltou, vamos adiante. Volte a viver. Você não morreu, então não fica dizendo: ah, minha vida acabou porque meu filho morreu, minha vida acabou porque meu marido morreu, minha vida acabou porque eu divorciei, minha vida acabou porque minha mulher morreu, minha vida acabou porque meu pai morreu. Se você está vivo, Deus ainda tem propósito com você, senão Ele já tinha te tirado, Zé. Chega de ficar reclamando desse divórcio que você não queria que acabasse e ninguém queria, mas já tem 10 anos que acabou. Está na hora de você recuperar. Está na hora de você falar com Deus. Volte a viver. Tem gente que fala ainda hoje: ai, que saudade daquela igreja, naquele tempo é que era bom, aquele tempo acabou, nós estamos vivendo é hoje que Deus vai abençoar, é hoje que Deus vai derramar o avivamento, é hoje. E eu quero te chamar, dia 19 de dezembro, é um sábado, eu quero convidar você para 2 horas, é o máximo que nós podemos orar nessa igreja, orar nessa igreja. Os sinais do avivamento estão cercando a gente. Volte a viver com sua mulher, mesmo você não separando dela. Tem casal que estão juntos, mas não estão vivendo, gente. Precisa viver o evangelho, celebrar junto, amar um ao outro, tratar com boas palavras, tratar com alegria, alegrar com o pão que tem na mesa e nunca perguntar: só tem isso? Volte a viver como membro da igreja, volte a orar, dobrar seu joelho, volte a dar seu dízimo, volte a ser um impulsionador de missões, volte. Já deu tempo de acabar com esse luto, já está na hora. Deus está esperando que você escute a voz do Espírito e pule na enchente. Terceiro, pare e preste atenção nos sinais que Deus está pondo em sua vida. Pare e preste atenção. Alguém me perguntou hoje: quando o senhor está muito triste, como é que o senhor tem alegria? Primeiro, eu começo a lembrar o que Deus fez em minha vida. Quando eu não acho nada, e não tem jeito de não achar, eu começo a lembrar o que Deus fez na vida de meus pais, na minha família. E quando eu não acho nada, não tem como não achar. Eu começo a olhar o que Deus fez na história dessa igreja. Eu estou aqui há 38 anos. Quando eu não acho nada, não tem jeito de não achar. Eu começo a olhar o que Deus fez na história da igreja inteira. E quando eu não acho nada, eu abro minha Bíblia e lá diz: no princípio, criou Deus os céus e a terra. Olhe os sinais de Deus. Ruth entra por acaso. O Boaz chega naquela hora. O Boaz é o dono do negócio, o Boaz está de olho em tudo. Essa pessoa que está aqui na minha terra é nova. O que ela está fazendo aqui? Boaz não está com um olhar romântico. Muitas vezes eu preguei isso como se ele tivesse um olhar romântico. Ele não está com um olhar romântico, ele está cuidando da terra dele. Quem é esse estranho? Aí a notícia é: olha, essa é aquela mulher que todo mundo aqui na pequena cidade de Belém, nessa pequena vila de Belém, sabe que ela abandonou os deuses, abandonou e veio ajudar essa mulher pobre a reerguer. E ela veio buscar comida, porque eles não têm nada. Boaz disse assim: dada a água que nós temos aqui, para ela que não tenha que caminhar muito e ir até o poço. Na hora que pararam um pouco, ela disse: traz ela aqui, oferece ela o pão, molha seu pão no vinho. Nunca comi pão molhado no vinho, você acredita nisso? Vou tentar um dia desse. Grãos tostados, isso é amêndoa, gente. Grãos tostados é amêndoa, assim Israel, ó, amêndoas. Come para dar sustância.
Você precisa lembrar, você precisa olhar o Salmo 139. Não tem nada errado em sua vida, nem seu nome, nem o dia que você nasceu. A senhora que está grávida, a senhora não engravidou no tempo errado. Os avós que são avós no tempo, não tem nada errado. Salmo 139. Esse é o melhor tempo que nós podíamos viver, porque o coronavírus virou um acelerador. A igreja estava fria. Coronga, vou orar, gente. Reunião de oração para todo lado. O coronga é um acelerador. Você está vivendo mal com sua mulher, vivendo mal com seu marido. Vamos consertar isso aí. Um amigo meu, pastor, 45 anos de pastorado. A mulher dele, dando risada, falou comigo: de todos esses 45 anos de casado e de pastorado, essa quarentena, ele passou mais tempo perto de mim do que nos 40 anos de casado. Você precisa ver os sinais, pequenos sinais. Alguém lembra seu nome, alguém te deu um mimo, alguém que você não sabe está orando por você. Você precisa ser de uma igreja, sabe por quê? Porque quando a liderança dobra e diz assim: Senhor, abençoe cada membro dessa igreja, cada criança dessa igreja, onde você está. Você não pode viver assim, desagarrado. Não pode. Eu agradeço muito que você veio nos visitar hoje, uma alegria. Mas se você não tem igreja, você tem que arrumar, Zé. Família, tem que arrumar a família. Você tem que parar dessa bobagem. Pastor só quer meu dinheiro. Nem tanto dinheiro assim você tem. Eu quero plantar 1000 igrejas. Eu preciso, no mínimo, de uns 400 milhões de reais. Você tem esse dinheiro aí para pôr na conta da oitava? Nós vamos construir a oitava nova, um espaço 3 vezes maior do que esse. Amém? Está aqui, ó. Por favor, vocês podem ficar em pé, vocês dois? Doutor Célio e Dona Marli. Eu quero que você aplaude esse casal. Eu vou te explicar por quê. Peraí. Eu quero que você faça consciente. Doutor Célio foi nosso presbítero. Dona Marli, sua esposa, uma das intercessoras mais espetaculares que eu conheço. Vocês não estavam aqui quando compramos esse lote, quando começamos as primeiras obras. Esse casal estava aqui sonhando que Deus poderia fazer algo espetacular. Obrigado, doutor Célio, dona Marli. Oitava, escreva uma nova história. Olhe os sinais de Deus em sua vida. Quarto, cultive um caráter que lhe dê boa fama. Todo mundo sabe que você é uma mulher virtuosa, Ruth. Aqui em Belém só fala de você. Aqui em Belém só se diz dessa mulher que largou seus deuses, amou sua sogra, resolveu se entregar para ajudar uma pessoa que não lhe garantiu futuro. Pelo contrário, só problema. É o dia que você casou. O dia que você casou, você não garantia nada. Se era só problema ou se a coisa ia melhorar. Você lembra que esse voto que é bobajada. Você era estrela. Porque casamento não é a cerimônia. E o coronga acelerou. Que a mulher, o noivo, a família da noiva, achava que o casamento era aquela cerimônia. Aquela festa. O coronga só cabe 10. Para ensinar para a gente a ser mais simples. E para ensinar para a gente que o importante é o relacionamento que o casal vai construir. E não esse frufru. Ó, eu não estou contra o frufru não, tá bom?
quero que você aprenda. Pode fazer. Agora, pelo amor de Deus, a noiva vai entrar e manda o cachorro carregar as alianças? Eu respeito. Respeito, não vou implicar com ninguém. Mas pense bem, servo do Senhor e servo da Senhora. Eu não quero que você trate isso com zombaria, não. Trate isso com reverência e oração. Reverência e oração. A pessoa que fez, e alguns estão fazendo, fizeram com o maior desejo no coração de que era um momento lindo. Eu quero que você considere como servo do Senhor. Aquela é a hora melhor da sua história. Põe uma aliança no dedo da moça e do rapaz. Espalhe uma boa fama a seu respeito. Sal da terra e luz do mundo. Em todas as áreas. Na política, na economia, no pastorado. Como vendedor. Como passadeira. Manicure, cabeleireira, cabeleireiro. Espalhe uma boa fama ao seu redor. Que você tem caráter. Que o trabalho que você faz é honesto, é bom, é substância. Posso recomendar. De vez em quando a gente tem horror de recomendar certos crentes como profissional. Horror. Espalhe uma boa fama. Espalhe uma boa fama. E também não seja esse povo assim, do mimimi. Dinheiro nós não temos não, nós temos nome. Deixa de bobagem, Zé. Deixa de besteira. Entendeu? E também não fica batendo no peito dizendo, eu sou bacanoso. É os outros que estão falando bem de você. Diz a palavra de Deus em Provérbios. Seja o outro que te elogie, não você mesmo. Seja que as pessoas digam para você. E você sonde seu coração, porque as pessoas dizem que você é humilde, mas você sabe que você é soberbo. O único que pode dizer que você é soberbo é o espelho da palavra de Deus, está entendendo? Então, os crentes hoje aqui disseram assim, nós vamos permanecer fiel a essa liderança enquanto ele permanecer fiel à Escritura e não ler a Bíblia. Como é que vai saber se eu sou fiel ou infiel a Deus sem ler sua Bíblia? Você tem que ler sua Bíblia. E quando você escutar, diz, isso aqui está conferindo. Isso aqui está andando direito. Ó, vamos acabar. O texto é maravilhoso. O capítulo 2 termina dizendo assim, minha filha, é nosso parente. É Jesus de Nazaré, é nosso parente. É homem, é Deus. Carne que se fez carne. Ele é nosso parente. E Ele vai resolver essa situação. Irmão, você não pode sair de um culto desse, e quando chegar lá na sua casa, você liga a televisão, e a televisão vai meter o pau em tudo que eu falei. Tudo que eu falei vai cair por terra. A situação está difícil, a situação está complicada, a situação está isso, a situação está aquilo, está aquilo, está aquilo, está aquilo, está aquilo. Você vai dormir pensando naquilo. Você vai dormir com a cabeça ruim. Não estou dizendo que você não tem... Quem está entendendo o que eu estou falando, levanta a mão assim. Estou entendendo. Não estou dizendo que você não tem que saber o noticiário. Não, você tem que encarar a verdade. Eu estou dizendo o que é que vai ficar. Eu vou me ajoelhar e dizer, Deus, o Senhor pode criar um fato tão novo para mim, que em um dia e um pedaço da noite... E 31 dias eu posso recuperar o ano inteiro. Que o Senhor é Deus. Um dia com 1000 anos. Um dia com 1000 anos. Há uma dor, uma mágoa aí. A gente vai orar daqui a pouco. Sumiu, acabou. E você que andava sem Deus, precisa voltar aos caminhos dele. Hoje, um dia lindo, 29 de novembro. Você precisa voltar para Deus. Tá bom? Daqui a pouco nós vamos falar contigo. Me dá aqui, minha filha. 1 minuto. Todo mundo que vem a primeira vez, nós damos um presente. O que tem aqui, menino? Ainda tem aquela bala emagrecedora? Menino, tem uma bala aqui, menino. Quando você come essa bala, brutal.
Ué, aqui as outras coisas não tem mais não? Ah, tem um negócio aqui, ó. Espetar o celular, pegar assim, uma maravilha. E tem um livro, ó. Você não está aqui por acaso. Quem veio a primeira vez, ganha um presente. Quem veio, é visitante e nunca ganhou, ganha hoje. Aí nós vamos, se você tiver liberdade, deixa seu nome que nós vamos orar por você. Nós vamos pedir a bênção do Senhor sobre a sua vida. E talvez você diga assim, eu quero conhecer mais. Eu quero andar com Deus. Está aqui, ó, é só você escrever. Nós estamos aqui para servir. Amém? Vamos orar por você? Vamos ficar em pé todo mundo por um minuto? Quem é a primeira vez, dá um tchau assim. Só quem é a primeira vez, dá um tchau aí para mim assim, ó. Tem lá, tem ali, tem acolá, tem lá, tem na galeria. O pastor Luiz vai orientar o melhor jeito, tá bom? Agora, se você tiver liberdade, levante uma mão sua assim, ó, como quem apara chuva. E levanta a outra assim. Porque aqui na oitava, a gente quer lembrar você que você recebe para distribuir. Você não recebe, você recebe para distribuir. Deus sempre vai encher nossa mão. Mas Deus vai te dar atenção para distribuir. Fala com Deus. Apresenta uma razão sua aí. Ruth entrou por acaso. Não era o acaso. Era a mão de Deus. Alguém que você vai conhecer ainda nesse mês ou na virada do mês. Uma conexão elevará a sua vida. A primeira delas é hoje. Voltar para Deus em Cristo Jesus. Senhor, nós te agradecemos. Porque nós não apenas lemos a Bíblia, mas a Bíblia nos lê. A Bíblia expõe o nosso coração. E lá dentro de nós, sente aquele desejo de conhecer esse Deus tão extraordinário. Senhor, Tu és o Deus que põe na nossa vida alegria, paz, amor, generosidade, bondade, carinho, para que a gente seja carinhoso no trânsito, com a família, com os que enchem, com os que perturbam. Senhor, o Senhor põe na nossa mão e na nossa vida aquele pensamento bom, de não ficar só pensando coisa ruim, reclamando. E estende a nossa mão para distribuir também sobre aqueles nós que estão assim, tudo meio murcho, meio devagar. O Senhor põe saúde na nossa vida. Mas Senhor, o Senhor vai pôr dinheiro na nossa vida. Dinheiro, nesse fim de ano vai ser extraordinário. Para a gente abençoar o reino, para a gente abençoar pessoas, para a gente impulsionar vidas. Porque tudo que existe no mundo, Tu és o dono. Muita gente que administra nem crê no Senhor, mas Tu é que és o dono. Levanta esse casamento que está abatido. Levanta esse casal que veio até brigando para cá. Devolve eles de um modo diferente. Restaura tudo, Senhor. E restaura a fé no coração. Assim eu oro, Senhor, com perdão dos meus pecados e dos nossos pecados, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos agradecer? Creia! Levante-se! Há um novo tempo de Deus para você. Muito obrigado por estar conosco, assistir esse vídeo. E eu quero lhe pedir duas coisas. Primeiro, dê o seu like, gostei. Segundo, compartilhe esse vídeo. Peça a seus amigos para se inscrever no canal da Oitava. Amém? É bênção para você, para os seus amigos e para nós também. Um abraço, hein?